Como a vida de dois jovens mudou da noite para o dia após um desafio escolar. Um com relação para provar que os alienígenas existem e o outro para provar a existência do sobrenatural. Hoje o anime que eu irei falar é de Dandadan, que acompanha essa história de dois personagens, que é de um garoto e uma garota que estudavam na escola, que um era basicamente o nerd excluído e fã de, basicamente, tipo assim, do descobrimento de alienígenas e tudo mais. Já o outro, no caso a outra, era basicamente uma garota que sempre é mais popular e tudo mais, ela vivia rodeada de outras garotas e que tinha uma peculiaridade. Ela, por basicamente morar num templo, numa espécie de templo e tudo mais japonês, e a avó dela ser uma sacerdotisa que expulsa espíritos malignos, ela acredita e tem inicialmente que existem sim seres espirituais e que ela pode usar essa. Pode dizer assim, ela não acredita que usa magias, que ela consegue usar magia, mas sim ela acredita que existem, no caso, fantasmas e yokais. E os dois, inicialmente, vai se encontrando na escola, como o clássico da série. Os dois se encontram na escola e tudo mais. Eles, de uma hora, de noite pro dia, ela começa a conversar com ele, a tentar, tipo assim, puxar papo com ele. E nisso, os dois vai até um desafio. Inicialmente, um afrontando o outro. Diz se basicamente eles vão, pode dizer assim, um provar para o outro a existência do que cada um acredita. Um nos fantasmas, que são os yokais, e o outro, é claro, basicamente a existência de alienígenas. Para isso, cada um deles foi para uma região diferente. Basicamente, a garota foi para a região que tinha basicamente um prédio abandonado, que diziam as lendas que os alienígenas iam lá de tempos em tempo e faziam, talvez pegavam pessoas e faziam abduções. E na outra região, basicamente oposta, tem um túnel que era amaldiçoado. Ele foi para o túnel amaldiçoado, em que todo mundo que ia para esse túnel, a maioria não voltava ou acontecia algo de ruim com eles. Pois ele tinha uma história que tinha um espírito lá de uma yokai que era chamada da Velha Turbo. Sim, para quem já conhece o anime já sabe que essa cena é clássica. E nisso os dois, cada um vai explorando sua região definida. A gente também tem nessa parte ela encontrando, vendo que os alienígenas realmente são reais e sendo abduzidas pelos alienígenas, pode-se dizer assim, indo atrás da banana dela, sendo que ela não, abre aspas, não tem. Por ela ser uma garota e tudo mais, mas os alienígenas querem porque querem isso. E tanto que eles, na dublagem, ficou basicamente com uma voz de os alienígenas nordestino, que ficou engraçado demais. E do outro lado é o fantasma da véia safada, que era a véia Turbo. Mas ao longo da série a gente descobre que ela fazia isso para defender basicamente o espírito das outras garotas que morreram porque foram abusadas sexualmente. Então, como forma de vingança e proteção desses espíritos, ela basicamente faz esse tipo de coisa. E nisso começa a vida dos dois muda, pois os dois que não acreditavam que o outro tipo assim tinha convicção e zombava, viu que não. Viu que não só um era verdade, mas os dois eram verdade. E os dois começam, tipo assim, uma saga para recuperar partes do corpo do Akun. Inicialmente, ele perde o seu membro principal masculino. Aí ele vai atrás e tudo mais e faz a saga para conseguir de volta. Só que o pai é que ele consegue de volta, mas no processo ele perde as bolas. E aí ele vai na saga sempre à procura das bolas. Atualmente na história, ele recuperou apenas um. E ele foi encontrando também, fazendo outros amigos, outros personagens, como a garota de cabelo rosa, que começa depois que ele adquire o poder e se torna mais forte, depois que ele se juntou com a velha Turbo. Começa basicamente a gostar dele. E começa a querer roubar ele da outra. Os dois, basicamente, os dois adolescentes estão tentando se desenvolver, talvez. Eles vão cada vez se aproximando mais e mais ao longo dos episódios e vai começando a despertar um romance.
entre os dois. E que talvez, aí quem sabe, a história maluca que começou de uma forma muito nonsense acabe com os dois juntos. Um casal meio improvável de uma pessoa que antes, basicamente assim, uma popular, para um garoto que era basicamente excluído, que era como se fosse o nerd da sala. Que é o interessante. Ao longo da série, as coisas são tão malucas, mas tão malucas, que na segunda temporada pra frente, ele começa a ser visto, tão visto bem pelas outras garotas, por ele ter ido de um cara excluído da sala. E que os outros até faziam bullying com ele. Para ele se tornar uma pessoa rodeada e tudo mais, e uma garota bonita ficasse com ele, chamou a atenção do outro nerd, o nerd mais esquisitão que gosta de robô. E ele basicamente começou a fazer parte da equipe. Até onde a história tá, ele faz parte da equipe do Akun. Pode-se dizer assim, pois ele se intrometeu na caça de um fantasma especial que estava com uma das suas bolas. E ao longo da série, até agora, na hora que acabou o episódio, a segunda temporada, apareceu o terceiro ser, que parece o terceiro alienígena, que é basicamente o alienígena que tem um poder estranho, mas engraçado de do nada beijar ele. Eles acham que é um monstro, um Godzilla gigante. Quando depois que eles do ar da luta, eles vão lá e descobrem que é uma garota e beija ele. Até onde eu sei na história de Dandadan, acaba aí. No caso do anime. O mangá eu ainda não li ainda, mas a história parece que tá boa. O ritmo legal, é bem comédia e tem muitas referências. Acredito eu que seja boa tanto você assistir em japonês, Dandadan, quando você for assistir tudo mais a história, quanto a dublagem portuguesa, pois a regionalização e o sotaque fica muito engraçado que eles usaram, o dublador usou, deixou a obra, pode dizer assim, mais icônica do que ela já era, e talvez seja um dos motivos dela ser dos shonen populares do momento. E torçamos, é claro, que o final desse shonen não seja mais um daqueles final clichê, de ou deixa a pessoa basicamente pensa aí, tipo assim, não dá o final de fato, só fala assim, ó mano, acabou desse jeito, pensa o resto aí, que eu já ganhei dinheiro bastante, pronto, falou, valeu. Que seja algo mais bem desenvolvido e que continue bem criativo, explorando mais mitos e lendas da cultura folclórica do Japão, lugares amaldiçoados. Vai ser interessante. É uma obra que, se você gosta de romance, ó, recomendo bem. Romance, gosta de comédia, também é o seu. Uma açãozinha aqui ou ali, também legal. E umas piadas. E sempre de forma mais extrovertida. E essa série, basicamente, esse anime tem bastante. E quando você menos espera, pode dizer assim, quase todo mundo, todos os amigos lá do Kokan, adquire algum poder especial. Sejam eles apenas ser um grande xereta, como o cara dos óculos, ou basicamente se afiliar a algum espírito e se tornar extremamente forte e útil em combate, para algum dia, talvez, os dois acabem juntos e o Kokan possa ter seus partes do seu corpo inteira, pode dizer assim. Ele recupere tudo e volte ao normal. Ou não. Quem sabe? Atualmente era apenas um cara monobola, que talvez algum dia fique com a garota, em que os dois vão se aproximando cada vez mais. Quem sabe? Mas a história também é interessante. Se ainda não assistiram Dandadan, recomendo muito. Tanto o anime quanto o mangá. O mangá é mais se você quiser, não tiver com muita pressa e tudo mais, ou quiser ver como foi a escrita da obra. Eu acho que é a obra original, que é esperado no anime. Vai ser interessante para você acompanhar e tudo mais, saber aonde parou. No mais, obrigado por ter vindo até aqui. Se gostaram do vídeo, é claro, não se esqueçam de deixar um like. Compartilhe com um colega para assistir a esse vídeo e a vários outros aqui no canal.
E se ainda não for inscrito, se inscreva, pois isso irá me ajudar muito. Obrigado por ter vindo até aqui e nos vemos até a próxima.